Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou Presley Lima, diretor de Marketing e Comunicação da ProLinks. Damos início a mais uma série, o ProLinks Talks. É um evento que acontece mensalmente e nesses eventos nós falamos sobre cibersegurança e nuvem. Esse webinar em especial tem uma chamada muito importante e aqui a gente está trazendo para dar publicidade e também aculturar as empresas e reforçar essa dor. Segundo dados da Sophos, os ataques às aplicações web tiveram um crescimento alarmante em torno de 137%. Nesse sentido, faz-se necessário a gente discutir e falar sobre esse tema. Gessé, por favor. Bom, esse evento tem a realização da ProLinks e a GoCash. Vou falar já mais sobre a GoCash. Nesse painel, a gente conta com o Gessé e o Edson, nosso colaborador da ProLinks, nosso tech leader de cybersecurity. E o Gessé, ele é representante de vendas da GoCash. GoCash, eu tenho orgulho de falar, é uma empresa brasileira que já está se destacando internacionalmente em alguns quadrantes, em algumas empresas que verificam o poder de crescimento sobre o AF, sobre iniciativas de cibersegurança a fim de proteger os clientes. Com a GoCash, o Gessé vai falar em mais detalhes. A ProLinks hoje se destaca como parceiro Diamond. Então, nós vamos destacar quais os clientes que a gente já está ajudando aqui em Minas Gerais e aí, alguns cases que nós também temos ao longo do país. Mas nós somos orgulhosos de ter uma empresa nacional desenvolvendo soluções de UAF, dentre outras soluções que tem no portfólio dela, que é imenso. Quero destacar também que um ponto muito importante é que vocês cadastrem nessa enquete para poder concorrer ao final do evento uma Alexa, ok? Gessé, por gentileza. Bom, na ProLinks, nós, desde 2020, vemos se posicionando sobre cibersegurança e o nosso compromisso com você e com os nossos clientes é a cibersegurança. Ajudar a você a proteger o seu dado, cuidar da privacidade dos dados, pois isso já é sabido que os dados são o principal ativo das empresas. Então, nesse sentido, estamos desenvolvendo, buscando soluções, parceiros que têm ressonância com essa agenda para ajudar vocês, para que vocês possam ter foco no negócio e a ProLinks possa gerir com segurança os seus dados e continuidade das suas operações. Gessé, por gentileza. Pode passar. Falando um pouco sobre o nosso portfólio, nós temos as verticais em segurança da informação. Vocês podem contar com a gente com análise e gestão de vulnerabilidade, firewall, parceiros da Sophos, da Bitdefender, com antivírus, backup em nuvem, servidor em nuvem, parceiros da Huawei, da Agis Cloud, Microsoft Azure. Também temos soluções de colaboração com Microsoft 365. Tem uma outra vertical sobre LGPD para ajudar vocês em ficar em conformidade, em adequação à norma, com consultoria, depois ASACEF, mentoria, dentre outros serviços que perpassam por segurança da informação e cloud. Gessé. Bom, falando sobre os nossos convidados. O Edson é o nosso analista de cibersegurança e compliance, bacharel em ciência da informação, possui MBA em gestão de negócios, com uma vasta experiência na área de TI.
tem uma trajetória com desenvolvimento web, ele vai falar muito disso aqui, sobre o desafio que as empresas têm hoje com o desenvolvimento seguro, com infraestrutura. Então, o Edson está liderando o nosso time, é o nosso tech leader aqui para ajudar o nosso time nesse sentido. Por favor. O nosso convidado especial, Gessé, engenheiro de venda, graduado em análise e desenvolvimento de sistema, entusiasta no Linux, também em cibersegurança, com 7 anos de experiência no setor de tecnologia, experiência com DevOps, infraestrutura e suporte técnico. Não menos importante, fazendo uma outra chamada, para vocês participarem da enquete e também para esse webinar separamos para você um e-book. Nesse material, na hora que vocês baixarem, terá muito do que será tratado aqui, mas a gente tem muitas outras novidades que estará somente nesse e-book. Então, deixo o convite para vocês aqui. O e-book é gratuito para todos. Então, eu convido vocês que façam, porque baixe esse material. Ele realmente tem muita coisa bacana para ajudar vocês nessa jornada do carro-chefe, né, o AF, para ajudar vocês na segurança da informação e também concorrer à Alexa ao final do evento. Muito obrigado a todos, desejo a todos um excelente evento. Agora eu passo a palavra para o Edson. Edson, por favor. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade, a presença de vocês aqui. Hoje vai ser um bate-papo bem interessante sobre a segurança para a web, que tem sido um dos nossos pilares aí em relação à defesa cibernética, o crescimento de ataque tem sido exponencial. Acho muito pertinente a gente poder falar sobre como podemos ajudá-los, como podemos orientá-los. Vai ser um momento aqui bem rico em relação à informação e a gente vai fazer uma dobradinha muito interessante com um dos nossos principais parceiros e um nome interessante, principalmente no cenário nacional, uma empresa 100% brasileira, que é a GoCast, muito bem representada pelo Gessé. E aí, para a gente começar a falar sobre os desafios de web, para começar a falar sobre as nossas dificuldades do dia a dia, a gente não pode iniciar diferente, né? A gente pode falar um pouquinho sobre quais são os nossos principais percalços aí no dia a dia, os principais quebra-molas. Muita gente vai se identificar. Separei alguns tópicos mais interessantes para a gente fazer uma introdução aqui e vamos aprofundar em cima deles um pouquinho mais para frente. Eu acho que, assim, para início de conversa, um principal ofensor hoje é o item de detecção. A gente não pode falar sobre ameaças e ataques para a web se a gente não falar sobre rapidez em resposta, qualificação técnica na detecção para a gente ter uma resposta ao incidente de forma mais assertiva possível, e isso é, de fato, um ofensor. Foge muito do core da maioria das empresas que detêm um sistema hoje, tanto proprietário quanto um sistema em prateleira para fornecimento. E a gente tem um outro fator que também tem sido muito comum, que é esse boom de automatização de ataques, né? Os hackers hoje eles estão muito mais espertos em relação ao tempo, então isso nos faz entender que a gente tem mais opções inteligentes, inclusive, e mais rápidas, né? Que também impactam diretamente no primeiro tópico, que é como é que eu consigo fazer para conseguir detectar tudo isso de forma mais assertiva. Temos um outro ponto que é interessante, é menos importante do que os primeiros, mas é importante a gente levar em consideração, que é a interdependência, né? Os terceiros, a nossa cadeia de suprimentos. A gente percebe que hoje tem dificultado muito manter os nossos softwares atualizados ou nossos softwares bem posicionados em relação à segurança, principalmente por conta da dependência desses terceiros, e aí essa falta de visibilidade às vezes, ou esse tratamento mais indireto com as vulnerabilidades do terceiro, eles têm complicado bastante a defesa. Nós vamos aprofundar mais um pouquinho e vou passar a palavra para o Gessé para ele falar um pouquinho mais sobre bots e ataques de negação de serviço. Opa, obrigado aí, Edson. Bom, pessoal, um bom dia aí a todos. Espero que vocês tenham um bom proveito dessa nossa apresentação.
como o Edson já fez essa introdução, eu vou apresentar um pouco mais da GoCache, falar um pouco mais dos tipos de vulnerabilidades que a gente costuma abordar, né? E principais desafios, na verdade. Então, meio que já para começar, eu começo por bots maliciosos, que é uma dor, né, que muitos gestores, muitas empresas e assim plataformas de diferentes escopos acabam enfrentando, né? E a GoCache, a gente possui algumas soluções que já vão de encontro a isso para mitigar da melhor forma possível, né? Então, só um breve overview, um bot malicioso nada mais é do que a utilização de scripts automatizados, que vão, obviamente, ter um objetivo ali de uma ação prejudicial, seja de scrapping, para tentar roubar dados, ou, por exemplo, ficar gerando spam em alguma plataforma, e ataques de diversas naturezas, né? E tudo isso, obviamente, vai comprometer a integridade e a segurança das aplicações, né? O segundo ponto seria ataque DDoS, né, que também está muito em voga hoje em dia. Nada mais é do que esse objetivo, né, que um agente malicioso tem de sobrecarregar uma infraestrutura com uma quantidade assim bem massiva, né, de requisições e levando à interrupção ou, em alguns casos, à lentidão, né, de serviços e tudo mais. E isso vai contribuir com questões de escalabilidade, né, e etc. Então, nesse próximo slide, eu vou até passar a palavra para o Edson, a gente vai abordar um pouco mais sobre como a gente pode se proteger, mas no que diz respeito à gestão de vulnerabilidade de fato, né? Então, a gente já vai entrando um pouco mais nessas nuances. Show de bola. Acho que o principal ponto sobre gestão de vulnerabilidades no nosso mundo web, né, principalmente a gestão disso de fato, né, que vai passar por frequência de checagens de vulnerabilidades, vai passar por nível de cobertura. Isso é um gap importante. A gente tem percebido no dia a dia que conseguir manter a visão sobre todo o ambiente, conseguir manter atualizada a visão sobre todo o ambiente é um desafio importante. Acho que todo mundo vai se identificar aí. A quantidade de falsos positivos, né? Conseguir entender o que é, de repente, um bug sistemático ou uma possível vetor de ataque, isso é bastante importante. E um outro fator, talvez determinante, falando um pouquinho também de interoperabilidade, é a questão de integrações. Principalmente para sistemas web, existe uma gama de integrações que são importantes e são, de repente, o nosso maior ofensor em relação à visibilidade, a entendimento sobre o nosso próprio juízo de vulnerabilidades. Então, é importante a gente trazer esse ponto para cá. São tópicos que precisam estar sempre no radar. Falando um pouquinho sobre testes de segurança, testes de fato, pen testes, análise de vulnerabilidades. Isso é muito interessante porque antes que um atacante ou antes que um ator malicioso, né, consiga nos alcançar, é importante tentar antecipar esses passos, e nada vai substituir hoje um teste de vulnerabilidades, um pen teste, porque a gente vai de fato se passar por um atacante, e aí, falando mais especificamente de segurança, modelar possíveis ameaças, e ninguém melhor do que nós mesmos para entender quais são as principais possibilidades e quais são as principais ameaças que a gente poderia sofrer no mercado. E isso se mantém vivo, principalmente falando de boas práticas de desenvolvimento. Hoje o DevSecOps é um fator fundamental para a gente manter a saúde da nossa aplicação, e a parte técnica e os vetores de segurança, eles devem fazer parte do ciclo de vida da aplicação, do ciclo de desenvolvimento, desde o seu planejamento até o desenvolvimento de código, até a publicação dessa aplicação para o mundo. E se a gente conseguir fazer com que isso seja parte da nossa rotina, né? Incluir os itens de segurança, ou seja, manter vivo um ciclo seguro de desenvolvimento, isso vai fazer muito sentido, porque a gente cria uma cultura, e aí isso vai desde as ferramentas técnicas até o aculturamento dos desenvolvedores ou dos parceiros, ou um desenvolvimento de políticas mais assertivas em relação a isso. Esses itens são um pouco mais burocráticos, né? Mas são necessários.
mas essa parte de ações mais maliciosas, elas também podem ser contornadas com ferramentas. E aí o GC pode dar mais detalhes para a gente. Com certeza. Então, assim, até gosto de frisar bastante que, além das boas práticas, as ferramentas ali vão criando essa orquestra, né? Todo mundo em prol disso, trabalhando em conjunto. E em termos de ferramentas, a GoCash, ela tem um bom arcabouço de ferramenta bem completo, que ele vai ali, a gente vai justamente proteger cada parte, porque a gente sabe que vulnerabilidades, como eu apresentei, três, existem muito mais. Então, a gente consegue, por exemplo, inicialmente com o AF, que basicamente ali, para quem não tem tanta familiaridade assim, ele vai atuar como um grande filtro, né? Aquele primeiro escudo ali que vai ser o contato, que vai fazer essa gestão de requisições, justamente em busca de padrões maliciosos, né? Que podem dar um match ali, né? Como, por exemplo, uma tentativa de SQL injection ou um cross-site scripting, ou mesmo anomalias, diversas tentativas mesmo, né, de vulnerabilidades que possam acontecer a nível de requisição. Então, a GoCash, ela provê um AF, inclusive a gente sempre segue as melhores práticas do mercado, né, como especificações de OASP, né, e tudo mais. E em tudo isso, com esse monitoramento, né, que o AF ele vai estar acontecendo, uma outra ferramenta importantíssima é uma ferramenta para mitigação de bots, né? A gente vai aprofundar nos slides seguintes, mas um bom AF configurado, uma ferramenta de mitigação de bots, além de um rate limit e também um mecanismo para DDoS protection, né? Ou seja, que a gente consiga todas essas bordas, né, estejam cobertas por ferramentas, né, que vão atuar ali em diferentes níveis. Então a gente consegue garantir, somado às práticas e toda essa gestão que o Edson apresentou, a gente consegue entregar uma segurança de maior alto nível, né, e obviamente dificultando o trabalho de agentes maliciosos e tudo mais, né. Então, já entrando nesse campo de como de fato eu posso me proteger, né, e até iniciando por um ataque DDoS, é muito importante, né, que a gente consiga implementar mecanismos aí que filtrem esse tráfego malicioso, justamente para talvez tentar antecipar, né, qualquer tipo de ataque e tudo mais. Além de a importância de distribuir o tráfego, né, entre múltiplos servidores, né, algum tipo de load balance, soluções assim. Além de também trazendo e voltando um pouco para a GoCache em si, utilizar uma CDN, né, que vá dispersar esse tráfego ali em diferentes POPs também, né, e tudo mais, além do monitoramento contínuo, que é importantíssimo, tanto do lado da CDN quanto do lado do cliente também, né, e ter um planejamento, um plano ali, né, adequado de resposta a incidentes, né, como um todo. Porque, assim, é muito importante de garantir que o ataque ele não seja que ele seja mitigado rapidamente, né? Principalmente no nível de DDoS, que pode causar danos assim enormes, né? Seguindo em termos de ataques, eu passo a bola agora para o Edson, para ele dar um pouco de overview, né, uma introdução sobre os ataques automatizados, e assim a gente vai complementando em termos de ferramentas e tudo mais. De bola. A gente falando um pouco mais sobre as ações do dia a dia, as ações maliciosas do dia a dia, né? A gente tem uma percepção de que cada vez mais somos alvos de ataque, né? E a gente percebeu que ultimamente que pouco importa se você de fato tem algum tipo de vulnerabilidade ou de fato tem algum tipo de aplicação mais importante, a gente acaba não sendo alvos específicos. A quantidade absurda de aumento de ferramentas automatizadas para descoberta de possíveis vetores de ataque, ela contribui muito para esse número inicial, que é o nosso foco, né? 137% foi o aumento de ataques para aplicações web. E hoje a gente tem ferramentas ou lógicas mais importantes para falar sobre exposição. Então a gente começa por um lado que é menos técnico em relação à aplicação, que é aquele primeiro passo, né? Como é que eu vou disponibilizar isso para o meu cliente, ou como é que eu vou disponibilizar isso até para a minha equipe interna? Será que a gente está tomando o devido cuidado em relação à infraestrutura que eu estou planejando para conseguir prover a minha aplicação? E aí isso se passa não só pela segurança, viu, pessoal? A parte de disponibilidade, a parte de
resiliência dessa aplicação, inclusive para suportar determinados tipos de ataque, é muito importante a gente dar espaço para trás e entender como que isso reflete diretamente na segurança da nossa aplicação. E aí eu acho que faz muito sentido, de repente, já você vai falar para a gente mais sobre como que o AF consegue nos ajudar a principalmente cobrir determinados gaps de infraestrutura que de repente a gente deixa, cobrir itens importantes relacionados a boas práticas que são determinantes para a gente conseguir manter saudável a nossa aplicação, e depois a gente passa um pouquinho sobre monitoramento e implementação dos CAPs. Sim, com certeza. O AF, ele atuando nessa borda, né, digamos assim, nessa primeira etapa, avaliando requisições, como eu comentei e tudo mais, caso algum tipo de boa prática não seja seguida, como, por exemplo, uma sanitização de dados, que possa levar a um agente malicioso tentativas de cross-site scripting e tudo mais, o AF ele vai estar ali preparado para cobrir essa falta de boa prática que, por algum motivo, não foi seguida, né? Mas também como um complemento, né? O AF ele também vai atuar contra ataques automatizados, né? Não necessariamente sendo uma solução para bots, mas como eu comentei, elas trabalham ali em conjunto. Então, se existe uma brecha, algum tipo de vetor de vulnerabilidade em que o AF ele consiga mitigar, então ele nem vai chegar na outra parte da solução, né? Ou seja, ele já vai parar ali mesmo, nesse primeiro portão, digamos assim, né? Então, o AF ele vai ser ali, de fato, como esse porteiro que vai estar avaliando requisição por requisição, justamente protegendo toda a infraestrutura para que danos maiores não aconteçam, né? Show de bola. E aí, falando um pouquinho mais sobre esse duplo controle, né, que é a camada de gestão desse serviço e a tecnologia disponível para que a gente consiga proteger a aplicação, entra esse tópico extremamente importante, que é o tópico de monitoramento constante. É muito interessante a gente poder falar hoje que, independente da qualidade técnica do atacante, independente do nível de automatização, independente do nível do aparato de poder computacional que os atacantes têm hoje, mesmo para ataques não direcionados, enfim, a gente consegue ter uma visibilidade bastante interessante, porque hoje a ProLinks, juntamente com a GoCache, tem um nível de integração interessante, quando a gente fala de ferramenta versus serviço, né? E o nosso time hoje de SOC consegue ter uma visibilidade sobre as informações que são geradas pela GoCache com muita tranquilidade. Isso é muito legal, porque a gente consegue, antes de um ataque se consolidar, ali naquele primeiro momento de reconhecimento do atacante, ou, como eu disse anteriormente, né, às vezes a gente entra na mira de um robô aí tentando encontrar um vetor de ataque. Se a gente começa a perceber isso de forma mais assertiva previamente, a gente já consegue criar a nossa base ali de inteligência contra ameaça, a gente já consegue fazer movimentos preditivos, né? A gente entende lógica, entende táticas e procedimentos dos atacantes para conseguir aplicar correções. Isso se estende para todo o ecossistema da aplicação. Os ajustes que são pertinentes aos recursos de UAF, recursos de limitação de conteúdo, enfim, os recursos que estão diretamente ligados à parte técnica, eles são imediatamente aplicados por conta dessa visibilidade instantânea. Só que isso nos gera outros insights. Isso nos gera insights sobre como eu posso melhorar a minha infraestrutura de rede, como eu posso melhorar outros vetores que, de forma automática, aparecem para a gente, né, são expostos de acordo com a quantidade de informações que a gente recebe. E, obviamente, né, o resultado de uma tentativa, seja ela bem sucedida ou mal sucedida de um atacante, ela nos dá vários pontos de lições aprendidas, e isso nos ajuda a manter esse ciclo bem interessante, que é o ciclo onde a gente consiga, primeiramente, agir de forma bastante preditiva e preventiva, né, para conseguir conter determinados tipos de ataque, e quando a gente precisa passar por um momento de contenção, a gente vai ter muito mais tranquilidade, vai ter uma base de informações relevantes, vai poder contar com o nível de inteligência, o nível de aprendizado
que as ferramentas GoCache já nos apresentam hoje. Então, essa parte de monitoramento constante, ela tem sido bastante relevante para nós, principalmente falando em não passar 2 vezes pelo mesmo problema, ou aprender bastante o suficiente com aquele problema para replicar para o restante do ecossistema que envolve aí. A gente sabe, né, que existe uma tendência natural de que os sistemas sejam cada vez mais escaláveis e as tecnologias que envolvem esses sistemas são cada vez mais complexas. A gente fala de serviços, microserviços, enfim. Toda essa tendência de infraestrutura mais robusta e mais escalável, ela determina que a gente tenha mais complexidade. Então, quanto mais a gente puder fazer para conseguir cercar as possibilidades, a gente tem mais sucesso em relação a isso. E tem um item específico dessa abordagem automatizada que é bastante interessante, porque às vezes a gente vai esbarrar nisso, né? Poxa vida, eu tenho aqui um recurso muito interessante sobre limitação de quantidade de tentativas num formulário da minha aplicação, ou eu tenho uma página onde eu preciso ter mais flexibilidade em relação a deixar usuários, ou eu tenho um fluxo de movimento muito alto, então fica muito complicado para eu conseguir fazer regras para limitação de acesso, para limitação de repetição de submissão daquele tipo de formulário ou página. Então, a gente tem um item que a gente destacou separadamente, que é a capacidade técnica hoje que a gente tem com a GoCache de implementar CAPTCHAs mais inteligentes. E aí o Gessé pode explanar um pouquinho mais para nós sobre isso. Sim, sem dúvida. Essa questão dos CAPTCHAs, ela caminha lado a lado, né, com a nossa preocupação em mitigar ataques automatizados de bots de diversas naturezas. Então, a gente consegue, de forma automatizada, obviamente, implementar esses CAPTCHAs e customizar o comportamento deles, né, ou seja, especificando um tempo específico em que esse usuário, caso seja de fato um usuário legítimo, ele passe por esse CAPTCHA, ele entre ali numa espécie de quarentena, ou seja, um tempo que a gente confia nesse acesso e, dessa forma, permitindo, mas também qualquer padrão que a gente identificar que seja malicioso, né, ou anormal, então ele será recebido esse CAPTCHA e meio que utilizando um mecanismo de freio, né, ou seja, justamente para parar qualquer tipo de ataque em massa que estiver acontecendo a nível de bot, né, obviamente. Então, nativamente, na GoCache, a gente já disponibiliza, né, esses serviços de CAPTCHAs que podem ser aplicados nas suas aplicações tranquilamente. Show de bola. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como esse aparato técnico pode ser melhor orquestrado, e eu acho interessante a gente entender melhor o papel da gestão. Acho que tecnicamente é muito amplo, né, a discussão. A gente tem muitos itens, a gente tem uns que são mais importantes que a gente traz, mas o papel da gestão desse aparato todo é como a gente vai conseguir conduzir. E aí, antes de passar para esse ponto, queria só lembrar vocês que tem o link aí no chat, participem da enquete, vocês concorrerem a uma Alexa, e tem um conteúdo detalhado sobre o que a gente está falando aí no nosso e-book, pode ficar à vontade para fazer o download. E aí vamos falar um pouquinho sobre como conduzir todo esse aparato, né? Vamos falar um pouquinho sobre como fazer com que isso seja mais eficiente para o nosso dia a dia. Bom, primeiro ponto, e acho que um ponto de dor, né, muito comum entre todo mundo, é falar sobre a garantia desses ciclos. Não adianta a gente falar que a gente tem um recurso, que a gente tem tecnologia, que a gente tem aparatos técnicos modernos e, de repente, até muito automatizados, mas eu preciso de entender como é que eu posso garantir que isso funcione no dia a dia. Então, um dos papéis mais importantes de gerir isso, né, da gestão disso, é garantir que esse ciclo seja executado de forma eficiente e, assim, as correções, as ações preventivas, elas precisam ter esse controle. É uma burocracia bastante necessária, porque a gente tem uma visão interessante sobre como isso está refletindo no dia a dia, se está funcionando, se não está, e é bastante importante. Além desse ciclo de gestão de tudo isso, a gente precisa de garantir que esse ciclo de descoberta e correção ele seja efetivo. Então, nós temos 2 pontos interessantes sobre isso.
eu tenho a possibilidade de descobrir e corrigir problemas em aplicações com ações ativas, né, com testes de fato, com aplicação de teste de intrusão, com análise de vulnerabilidade, com reforço de conhecimento de equipe, enfim, com aplicação de políticas e boas práticas. A gente tem várias formas ativas de fazer. Só que uma forma que é menos falada e deveria ser mais presente no nosso dia a dia é, de fato, a nossa parte de detecção e resposta a incidentes. Hoje, a gente não precisa mais ter um impacto importante para chamar determinado comportamento de incidente. Uma simples tentativa de acesso indevido, uma simples tentativa de quebra de uma credencial, seja por força bruta, ou seja por engenharia social, enfim, uma simples investida de um atacante que não seja direcionado, que seja por um bot que está aí rodando pela internet e de repente ele nos encontrou. Isso pode ser considerado hoje como um incidente cibernético, um incidente leve, né, obviamente, sem impactos, mas isso nos gera bastante conhecimento para lidar com isso das próximas vezes. Então, hoje, como eu disse, nós temos uma capacidade de integração e leitura das informações da GoCash com muita tranquilidade, porque a gente é um parceiro oficial, temos integrações que são integrações exclusivas da nossa parceria, isso nos ajuda bastante a conseguir dar um valor interessante de gestão em cima de tanta tecnologia, de tanto recurso técnico que nós temos hoje. Então, eu posso hoje ter a tranquilidade de dizer que temos capacidade de detecção em tempo real, temos time e qualidade para uma resposta a incidentes bastante interessante e temos capacidade de aprender com essas investidas, como eu disse, né? A gente não precisa de esperar acontecer um pior ou esperar um impacto irrelevante para a gente chamar aquilo de incidente cibernético. E aí nós temos um planejamento interessante que é dividido num ciclo mensal, onde a gente consegue fazer gerar essa visão sobre como tem sido a saúde, como tem estado a saúde do nosso ambiente em relação à segurança cibernética, como tem sido o dia a dia de combate aos atacantes, para conseguir, principalmente, entender o que precisa ser feito, entender o que não pode se repetir e entender, principalmente, quais são as minhas lições aprendidas a cada etapa passada por isso. A gente entende que é um caminho hoje sem volta, principalmente porque eu tenho tendências importantes de cibersegurança que são atacantes mais capacitados, a gente tem ferramentas mais robustas de ataque, a gente tem hoje, principalmente, inteligência artificial que consegue lidar com desafios muito mais rápido e muito mais eficiente do que pessoas, né? Então, os atacantes eles têm também a prerrogativa técnica de utilização disso. A gente utiliza para nossa defesa, ok, é interessante, é bom a gente conseguir, só que a gente nunca vai estar um passo à frente do atacante, pelo contrário. A informação, o nível de observabilidade e o nível de sensibilidade em relação aos ataques, ele é muito mais apurado do lado de lá. Então a gente tem que se preocupar muito em fazer com que todo esse aparato que a gente tem hoje em mãos se torne um aparato de relevância para o nosso combate a ataques cibernéticos. Hoje, nós temos uma visão de futuro interessante que muito se dá justamente nesse vínculo entre o que eu posso fazer como seu parceiro estratégico e o seu consultor de segurança versus quais são as ferramentas ou quais são os recursos que eu preciso implementar. Eu acho que isso justifica muito essa nossa conversa com a ajuda de um parceiro fenomenal, que é a GoCash, para responder essas questões de tendência. Então, para a gente levar isso mais para um lado de e aí, o que fazemos? Falar um pouquinho de futuro, eu acho que a gente pode fazer algumas reflexões importantes, eu acho que isso fica aí também como aprendizado para a gente, que são pontos estratégicos importantes. Por exemplo, eu tenho me preocupado em garantir essa descoberta e essa correção de falhas ativamente. Acho que é um negócio mais para que a gente consiga falar sobre uma visão preditiva
que tem faltado para nós. O atacante hoje, ele está tecnicamente muito à frente da gente. Existe uma tendência de cada vez mais utilização de inteligência artificial, maior capacidade técnica de aprendizado com isso e maior capacidade técnica de ferramentas para automatizar determinados tipos de ataque. Isso tem sido parte da nossa realidade, não tem como fugir disso. Então, será que eu estou preparado para conseguir detectar mais rapidamente? Eu estou preparado para conseguir conter esse tipo de ataque com uma velocidade além do que o padrão me pede hoje, né? Se a gente for pensar bem, estar descoberto hoje em relação a monitoramento e ações preventivas é um risco muito grande para quem mantém uma aplicação web. Isso é bastante interessante. A gente tem percebido um movimento tendencioso que é interessante, que já foi citado aqui anteriormente, mas eu acho que vale a pena frisar, que eu tenho hoje ciência de que cada vez menos utilizamos sistemas operacionais, que aquele que era um padrão, né, da maioria de antigamente, e eu tenho ciência que a complexidade técnica para serviços e microserviços, ela aumentou significativamente. Está no core da minha empresa, que mantém um sistema web, conseguir garantir tecnicamente as boas práticas desse ambiente, garantir tecnicamente que eu não tenho falhas em relação a isso, e principalmente está no radar de quem administra esses ambientes, como eu vou agir respondendo a algum tipo de incidente àquele ambiente, sem causar impactos relevantes, são tópicos que é importante a gente entender, e principalmente quando eu falo de complexidade, é complexidade técnica mesmo, de manter aquele serviço no ar. Então, a gente tem hoje desafios importantes e cada vez menos a gente tem retrocessos que vão facilitar a nossa vida. Ao contrário. Então, essa visão é bastante importante a gente ter. E tem um outro tópico que eu acho que tem tomado mais a mídia ultimamente, né, que é a utilização de engenharia social, golpes, enfim. Esse é um vetor importantíssimo, porque esse principalmente é um vetor em que eu não consigo controlar. Principalmente quando eu falo em relação aos meus clientes. Será que eu consigo cercar tecnicamente possíveis movimentos que podem ser causados por engenharia social? A gente pode citar vários exemplos, principalmente para quem é da área financeira, por exemplo. Os golpes são cada vez mais assertivos, a criatividade é assustadora, né? A gente tem percebido que o nível de abordagem tem sido interessante para conseguir alcançar desde crianças até um adulto. A gente sabe que hoje em todas as plataformas que a gente consegue manter, que estão na internet, plataformas web, a gente tem gateways de pagamento que são integrados, a gente tem serviços que são pagos online, então a gente sabe que essa é uma área bastante sensível, e toda vez que a gente tem técnicas aprimoradas e recursos aprimorados para conseguir fazer com que isso seja bem cercado, o atacante vai para o lado social, né? Para o lado humano, que de fato é uma ponta muito frágil de todo esse ciclo, e realmente. Mas será que a gente está preparado para conseguir antecipar esses movimentos? Será que a gente está preparado para conscientizar os usuários em relação a isso, conscientizar os clientes em relação a isso, está preparado, às vezes, até tecnicamente, para prever movimentos que são característicos de resultados de engenharia social, movimentos que vão de encontro a multifator de segurança, de autenticação, né? Movimentos que comprovem que a gente é de fato humano, a gente resgata aí o tópico do CAPTCHA, movimentos que são maliciosos a ponto de usarem ferramentas específicas para coletar dados que foram extraídos de um humano, de fato, em engenharia social, para serem utilizados na aplicação, e aí entra muito a questão do AF, para saber se a gente tem um controle de origens interessantes, tem um controle de geolocalização interessante, controle de user agents, né, que são os dispositivos que fazem as requisições, a gente está bem cercado em relação a isso. Então, tudo que a gente fala em relação à gestão desses movimentos, elas têm uma informação relevante em relação a essa visão de futuro, que eu acho interessante. O Presley, eu acho que alguém mandou uma pergunta no chat, se puder ler, a gente pode já
responder aqui Sim. imediatamente. E aí, só para fechar, pessoal, esse tópico sobre como a gente pode fazer isso lá na parte da gestão, o aprimoramento do desenvolvimento seguro. É um tópico que não é um tópico novo, mas é um tópico menos presente ultimamente. Temos percebido, né, que é um tópico menos presente, mas é muito interessante hoje como que se tem dado mais notoriedade a como encaixar no ciclo do desenvolvimento a segurança da informação. Isso é muito legal, porque hoje a gente tem capacidade de complementar o seu time de segurança, o seu time de desenvolvimento com a parte de segurança. Testes do início ao fim, análise de código, testes automatizados, testes manuais, análise de conformidade, principalmente voltadas à LGPD, que é um tópico que também é um tópico bem vivo hoje, né, no nosso momento recente, principalmente para transações financeiras, né, GDPR, enfim, a gente tem muita coisa que é interessante relacionada ao desenvolvimento seguro, que faz todo sentido contar com um parceiro estratégico para conseguir tanto conduzir quanto aprimorar esse processo, para que você tenha tranquilidade de falar especificamente sobre o seu core, que é, de repente, manter essa aplicação viva. Então, pessoal, para a gente seguir aqui, a gente vai fazer uma rodada aqui de perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade para mandar para a gente as dúvidas. Eu espero muito que a gente tenha conseguido acender a luz, né, a lanterna em cima de tópicos mais importantes relacionados ao web, a desenvolvimento, e inclusive justificar quais são os itens que têm contribuído para aumentar bastante esse percentual reportado pelos nossos parceiros. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e fazer as perguntas ou comentários. Muito obrigado, Gessé. Obrigado, Edson. Recebemos bastante perguntas. Algumas estão aqui no grupo, outras eu recebi no privado. Fiz uma compilação. Uma primeira do Derek. Quais são os desafios mais comuns ao implementar o WAF? Opa, essa daí eu acho que eu posso responder. Bom, obrigado pela pergunta, Derek. Sobre isso, eu iria resumir mais ou menos em 4 tópicos, né? O primeiro, até como o Edson já comentou, que é, de fato, a gente conseguir tratar os falsos positivos, né? Muitas vezes a gente ocorre, né? Se dá de frente com bloqueios indevidos e, assim, é algo que aqui na GoCash a gente não permite, a gente realmente dá muita atenção a isso, movimenta realmente, assim, todos os nossos esforços. Então, tratar falsos positivos eu elencaria como o primeiro. O segundo, em alguns casos, a configuração, porque, como qualquer ferramenta de segurança, a gente precisa fazer aquela manutenção regular, né? Então, dessa forma, a gente não pode implementar uma ferramenta, uma solução, e achar que já vai estar tudo bem. Não, tem que passar por revisões, até porque a aplicação do usuário, né, do cliente, enfim, ela evolui. Então, parâmetros que a gente configurou, de certa forma, como exceções ou diversos outros ajustes, digamos assim, eles podem alterar daqui a um ano ou muito menos, né? Até porque hoje em dia o ciclo de desenvolvimento é bem dinâmico, então as mudanças acontecem muito rápido. Então, assim, para resumir, falsos positivos e essa configuração, né? A manutenção que a gente precisa fazer. Em alguns casos, desempenho, mas eu não acho que isso seja de fato um desafio comum em relação a falso positivo ou manutenção, né, como um todo. Obrigado. Tem mais duas do Derek. A segunda, com o avanço das técnicas de automação e machine learning, como as organizações podem melhorar a eficácia dos CAPTCHA para evitar ataques automatizados que conseguem superá-los? Existem abordagens ou alternativas complementares que vocês recomendariam para fortalecer a proteção contra esse tipo de ameaça? Opa. Bom, sobre CAPTCHAs até a gente comentou bastante, porque está completamente andando lado a lado com ataques automatizados. Eu diria que utilizar CAPTCHAs adaptativos é uma boa solução, porque ele vai justamente analisar o comportamento do usuário e as suas interações. Então, fica algo muito mais customizado, eu diria, né? Então, trabalhando lado a lado com essas ferramentas de mitigação de bots,
obviamente também utilizando de mecanismos como fingerprints, né, esses rastros, digamos assim, que são deixados por dispositivos, e, por fim, monitorar os padrões, né, gerais de tráfego, para reforçar a proteção e garantir que o CAPTCHA vai ser assertivo, né? Obviamente vai melhorar a qualidade e a eficácia, né, como um todo. Obrigado. Edson, para você. Aqui na empresa Eneva, eu fico na área e recebo diariamente boletos e links para ataque. Normalmente ele está perguntando aqui como pode mitigar ou ações para sanar isso aí. Esse eu acho que é o golpe que mais tem acontecido, né? Ultimamente. Boletos e links para ataque. Isso é muito interessante, porque, primeiro, a gente tem 2 passos importantes nesse caso, e eles são passos fundamentais para que a gente não faça aquele movimento de looping sem soluções definitivas, né? Eu acho que o mais importante, primeiro, é entender o que está acontecendo. E aí é interessante que, como parceiro, a gente consegue fazer esse tipo de análise, que é juntar as evidências, entender de onde está vindo isso, se é uma pessoa só que está mandando, se são várias, se é aleatório, se é direcionado. Eu acho que isso é muito interessante, porque, baseado nessa informação que a gente consegue capturar, a gente pode modelar quais são as possíveis ameaças que estão nos afetando aí a ponto de gerar esse volume que chega a incomodar. Uma vez ou outra a gente sabe que pode ser aleatório, né? Mas quando tem um volume que incomoda, significa que já chegou o momento da gente parar para analisar o contexto, analisar tecnicamente o que está acontecendo, para aí sim criar um plano de ação interessante para mitigar esse tipo de comportamento. E aí o terceiro passo é conseguir fazer com que os controles que sugerimos para que isso não aconteça mais estão sendo seguidos ou estão sendo suficientes. Aí vira um ciclo de melhoria contínua. Não sei se eu consegui responder bem, mas se tiver complemento pode mandar aí no chat. Ótimo, Edson. Tem uma outra para você. Quais são os principais desafios na implementação de um ciclo contínuo de descoberta e correção de falhas? O ciclo contínuo é um desafio, né? Eu acho interessante isso, porque a gente esbarra muito nisso e talvez 99% das demandas que chegam para a gente para apoiar nessa área de ciclo contínuo justamente é para conseguir dar conta dessa crescente, né, quantitativamente mesmo falando, mais vulnerabilidades aparecem, vulnerabilidades sejam elas descobertas por CVEs, que são vulnerabilidades comuns, que já são catalogadas por pacotes que são desatualizados, sistemas operacionais, enfim, itens que a gente precisa manter, e manter esse ciclo vivo, eu acho que é o maior desafio. A quantidade é um indicador, e manter esse ciclo vivo com acompanhamento, com indicadores, principalmente entendendo se estamos conseguindo caminhar para frente, não estamos estacionados, é um desafio maior do que o desafio técnico. Gerir esse processo é um desafio maior do que um desafio técnico de conseguir detectar. Para detecção, a gente pode utilizar de ferramentas, inclusive temos muitas excelentes ferramentas no mercado, mas conduzir esse processo eu acho que é o maior desafio, principalmente para conseguir ter sucesso e conseguir manter um bom indicador em relação a isso. Mais duas para a gente caminhar para o final. Gessé, com a integração da inteligência artificial e machine learning, como pode ajudar a prevenir esses ataques antes que eles mesmos ocorram? Eu acredito que esse tipo de integração, ainda mais assim, é algo que está começando, né? A gente está vivendo uma espécie de hype, né, digamos assim, mas eu acredito que isso vai contribuir bastante com essa análise automatizada, né? Inclusive, está linkando com uma ferramenta que a gente possui, a gente tem um mecanismo de DDoS Protection, que ele utiliza completamente inteligência artificial no back-end, e dessa forma a gente consegue mitigar um ataque que está em curso, ou mesmo uma evidência, né, justamente analisando tráfego e tudo mais, tudo automatizado. Então, utilizar essas ferramentas vai contribuir com que as análises sejam mais assertivas e também que a gente não precise fazer tudo manualmente, né, de certa forma. Então, é realmente um
um apoio que a gente vai tendo e vai chegar um ponto, eu acredito que eles vão, de fato, tomar o controle da operação e a gente, como humanos, digamos assim, a gente vai atuar apenas como revisando, né, esses processos, garantindo que não houve falhas ali no curso, né, relatórios e tudo mais. Ótimo. A última, essa aqui é muito interessante, um desafio de grandes empresas. Eu acredito por esse motivo, né, o baixo investimento tem ressonância com o tema do crescimento dos ataques. Então, a pergunta é a seguinte: para empresas com menos recursos, como pode priorizar a proteção das suas aplicações web contra os principais tipos de ataques sem ter que investir em uma solução muito cara? Olha, nesse ponto, eu acredito que, assim, existem diversas ferramentas, obviamente, só que se o orçamento, o budget, né, digamos assim, não é muito alto, a estratégia que pode ser adotada é inicialmente abordar a área mais crítica, né? Ou seja, se por algum lado o desenvolvimento está pecando, né, com práticas com as boas práticas que o Edson mencionou e tudo mais, então pelo menos algum mecanismo, né, seja um WAF ou um rate limit, né, já vai ser muito eficaz, né? Não sei se o Edson quer comentar um pouco mais sobre isso, mas eu acredito que utilizar algo vai ser muito mais eficaz do que não investir só porque o orçamento está baixo, né, ou algo do tipo. É isso aí, concordo plenamente. A gente atacar áreas mais críticas é um primeiro passo muito eficiente. E aí a gente pode cercar com tecnologia as falhas operacionais e, por outro lado, eu acho que vale muito o planejamento para conseguir alcançar um nível de consultoria ou de parceria para conseguir estabelecer o mínimo de ordem para que elementos básicos sejam cumpridos. E aí tem algumas coisas que são periódicas, que são importantes. Teste de intrusão é importante, as análises contínuas são importantes e, principalmente, as orientações em relação ao desenvolvimento seguro, para que a gente consiga minimizar o nível de aderência das fragilidades, porque se eu já começo o meu desenvolvimento de forma adequada, já começo de forma mais ordenada, a chance de eu conseguir reproduzir ou aumentar um problema até lá no final é menor. Então, acho que faz sentido trabalhar preventivamente com o que se pode e cercar o mínimo com ações técnicas que são ali escolhidas por intermédio de custo, né? Acho que faz sentido também, pelo menos o mínimo, para conseguir manter a ordem. Ótimo, muito bom. Pessoal, recebemos outras perguntas. Eu fiz um compilado aqui, fazer uma ordenação com assuntos similares para conseguir atender todo mundo, para ficar dentro do cronograma, né, estipulado aqui de 1 hora. Agora, nesses minutos finais, eu vou fazer o fechamento, vou passar a palavra. Gostaria que o Edson e o Gessé fizesse por seu pronunciamento assim que a Betânia conduzir aqui o sorteio. Mas eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui fielmente até o final. Eu estou acompanhando aqui a presença, realmente estou muito satisfeito, agradeço a todos aqui em nome da ProLinks. Lembrando, esses assuntos, tratamos eles mensalmente, então fique acompanhando nas nossas redes sociais, nos nossos e-mail marketing, no WhatsApp, nas nossas listas de distribuição. A nossa missão é sempre a cultura, né, levar essa democratização da segurança da informação para todos, para que possam ter acesso a isso, já que os dados são o principal ativo das empresas. Bom, pessoal, acho que é só agradecer mesmo o comprometimento de vocês, nosso momento aqui de bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido, de fato, acender uma luz sobre os pontos mais importantes e contem conosco. Caso se sentiram aí parte dos tópicos, contem conosco para conseguir ajudar vocês. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos aí, espero que tenham gostado, que tenha sido proveitoso
e reforçar, né, essa ideia de que tantas ferramentas de segurança elas trabalham em conjunto, mas que também a segurança como um todo é um tópico que ele é contínuo, né? Então é uma colaboração essencial de todos em todos os níveis, mesmo que não necessariamente você seja uma pessoa técnica. Então é muito importante para que todo mundo esteja caminhando na mesma direção, para mitigar as ameaças, né, e garantir uma segurança mais efetiva, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.